E moçadinha, mais situações para analisar, né? Na dominância incompleta, também chamada lá de ausência de dominância, gente, não tem gene dominante, não tem gene recessivo, né? Nesse caso lá, quando a gente fala lá em dominância incompleta, quando a gente fala lá em ausência de dominância, o heterozigoto, ele apresenta características intermediárias entre os dois homozigotos. Ou seja, o meio do caminho entre os dois homozigotos. Claro que não deu para entender. Lá vamos nós, por exemplo, mais tradicional, né? Você pega a moçada lá, um tipo de flor, chamada de mirabilis, também conhecida como maravilha, ou bonina, onde a mirabilis trabalha assim, né? Você tem um gene V que determina que a flor é vermelha, um gene B que determina que a flor é branca. E aí, quanto aos genótipos, três possibilidades. Se a flor é VV, ela vai ser vermelha. Se a flor, moçada, é BB, ela é branca. E, gente, quando a flor é VB, que ela é heterozigota, ela tem característica no meio do caminho entre os dois homozigotos. O meio entre vermelho e branco é cor-de-rosa. Uma outra maneira que a gente tem para poder ver a dominância incompleta é que ela dá a ideia de mistura, né? Se você pegar vermelho com branco, passar no liquidificador e misturar, vai dar cor de rosa. Então, heterozigoto tem características misturadas em relação aos dois homozigotos. Existe, moçada, a codominância, onde a codominância, de uma certa maneira, lembra a dominância incompleta, que também não tem alelo dominante e alelo recessivo. Nesse caso, na codominância, a diferença é que o heterozigoto tem as características dos dois homozigotos simultaneamente, lado a lado, sem se misturar. Ora, quando a gente coloca lá características dos dois homozigotos, lado a lado, sem se misturar, o exemplo mais tradicional possível disso é o sistema ABO de grupos sanguíneos. Em relação ao sistema ABO de grupos sanguíneos, tem lá um alelo IA que produz uma substância chamada substância A e B que fabrica lá substância B. Bom, e tem um alelozinho defeituoso que não produz absolutamente nada. Daí, algumas possibilidades para a gente poder analisar. Quem é IA ou IAizinho, A com A ou A com nada, tem sangue A. Quem é IB ou IBzinho, B com B ou B com nada, o sangue é B. Quem é, moçada, IA e B, o sangue é AB. E quem é Izinho, nada com nada, o sangue é zero, que a gente acaba chamando de O, por questão da semelhança do símbolo. De qualquer maneira, notem bem que quando o cara ele é heterozigoto IA e B, ele apresenta características dos dois homozigotos, né? IA e B, ele é então A e B simultaneamente. Né? Notem bem que na ausência de dominância, na dominância incompleta, o heterozigoto ele dá uma ideia de mistura, vermelho misturado com branco da cor de rosa, enquanto, gente, que na codominância você tem lá as duas características simultaneamente. A com B vai ser AB aqui na jogada. Né? Não deu para entender? Lá vou eu tentar colocar um outro exemplo aqui para vocês. Era uma vez uma vaca branca que cruza com um touro preto. Na situação 1, a gente tem lá que o filhotinho ele é cinza. Na situação 2, a gente tem lá que o filhotinho ele é malhado, preto de manchas brancas ou branco de manchas pretas. Que situação equivale à dominância incompleta? Que situação equivale à codominância? Ora, se eu pego lá branco com preto e dá cinza, ora, cinza é intermediário entre branco e preto. Cinza é pegar branco e preto, passar no liquidificador e dar cinza. Então esse caso seria um caso de dominância incompleta.
Por outro lado, gente, se você vai lá e pega e cruzou o branco com preto e dá malhado, preto de manchas brancas, ele não é misturado. Ele é preto e branco simultaneamente. Daria a ideia de codominância. Ou seja, se você tiver a ideia de mistura, branco misturado com preto, cinza, se for lá uma gradação, branco, cinza, preto. Nesse caso, dominância incompleta. Se você não tiver a ideia de mistura, branco com preto, tem branco e preto, manchas brancas, manchas pretas, codominância. Moçada, como é que a gente pode explicar esse lance da dominância incompleta e da codominância? Na verdade, eu já expliquei isso para vocês lá nas aulas de bioquímica, então eu vou colocar agora a explicação numa versão um pouco mais resumida. Quem quiser um pouco mais detalhado, dá uma olhada lá nas aulas de bioquímica. Comentando aqui em relação lá a dominante e recessivo, o alelo dominante, ele fabrica uma enzima funcional, o alelo recessivo fabrica uma enzima defeituosa. Ou seja, o alelo recessivo, ele é defeituoso. Tanto é, né, que quando a gente trabalha com os casos de dominância completa, a gente discutiu mais ou menos desse jeito, né? No caso das ervilhas do amigo Mendel, né? Se você é VV, V alelo dominante, fabrica enzima para amarelo, V alelo dominante, fabrica enzima para amarelo, amarelo mais amarelo dá amarelo. A gente tem pessoas que quando a ervilha ela é heterozigota, Vzão Vzinho, Vzão dominante, fabrica enzima para amarelo, Vzinho recessivo, defeituoso, não produz nada, amarelo mais nada, também vai dar amarelo. E moçada, quando você é Vzinho, Vzinho defeituoso não produz nada, outro Vzinho também não produz nada, nada mais nada dá porra nenhuma, né? Então, nesse caso, a ervilha vai ser transparente. Aquele lance, né, que ela é transparente, mas uma vez que você tem naturalmente clorofila dentro dela, o transparente vai parecer verde aqui pra gente. Pronto, moçada. Tá a brincadeira desse jeito, né? Não é que o alelo dominante inibe o alelo recessivo. Não, não. Na verdade, que o alelo recessivo, ele é defeituoso, não produz nada. Amarelo com amarelo dá amarelo, amarelo com nada continua dando amarelo, e nada com nada, transparente, entre aspas, verde pela clorofila. Entretanto, certa vez eu estava discutindo um detalhe em cima disso aqui. Né? Imagina que cada alelo V fabrica a quantidade X de enzima para amarelo. Esse fabrica X, esse fabrica X, o que quer dizer que o homozigoto dominante fabrica 2X. No caso do cara heterozigoto, o Vzinho não produz nada, então ele só fabrica X enzima para amarelo. E certa vez, eu levantei o seguinte questionamento. Se o homozigoto dominante fabrica uma quantidade 2X e o heterozigoto só fabrica X, não era para esse cara ser mais amarelo do que esse? Na minha cabeça, se esse cara fabrica amarelo 2 vezes e esse só fabrica uma, era para esse cara ser amarelo escuro e esse aqui ser amarelo claro. Esse aqui fabrica 2, esse aqui só fabrica uma, então era para o homozigoto dominante ser mais amarelo que o heterozigoto. Mas não, eles são igualmente amarelos. Ora, por que mesmo que eles são igualmente amarelos? Então, de novo, organizando a minha pergunta, né? O homozigoto dominante produz o dobro de enzima para amarelo que o heterozigoto fabrica. Apesar disso, eles são igualmente amarelos. E como eu estava comentando, como é que você justifica isso? Né? Um cara vai lá e fabrica o dobro do outro e eles, moçada, são iguais? Ah, aí que eu lembro que as enzimas agem em pequenas concentrações. Enzimas agem, moçada, em concentrações bem pequenininhas. Uma vez que elas agem em pequenas concentrações, o resultado é que uma quantidade muito pequenininha de enzima já produz o máximo de amarelo que se pode produzir. Não, Landim, não deu para entender não. Tudo bem? Vou fazer que nem eu fiz da outra vez. Vou colocar um gráfico mostrando essa situação.
né? O gráfico ele é quantidade de pigmento amarelo produzido em função, gente, da quantidade de enzima. Né? Eu vou pegar aqui a quantidade de enzima, x sobre 50, x sobre 10, x sobre 2, né? X, 2x e aí vai. Ora, quanto mais enzima eu colocar, mais pigmento amarelo eu produzo. Então, se eu colocar uma quantidade pequenininha de enzima, eu não vou fabricar quase nada de amarelo. X sobre 10 já fabrica um pouco mais. X sobre 2 já fabrica um pouco mais ainda. Entretanto, considerando que enzimas elas agem em pequenas concentrações, bem pouquinha enzima já vai produzir o máximo de amarelo. Nesse caso, imagine que X sobre 2 já fabrica o máximo de amarelo que dá para fabricar. Ora, se x sobre 2 já é máximo, automaticamente x também é máximo e 2x também é máximo. O grande lance é que as enzimas agem em concentrações tão pequenininhas que um pouquinho de enzima já fabrica o máximo de amarelo que você poderia produzir. Se x sobre 2 já é máximo, x é máximo, 2x é máximo e x então é igual a 2x. Nesse caso, moçada, a gente tem que apesar do homozigoto dominante fabricar o dobro de enzima, igualmente amarelos, porque x e 2x, o efeito da enzima é o mesmo. Aliás, x sobre 2 já produziria o máximo de amarelo. Entretanto, cada enzima é uma enzima, o que quer dizer que nem todas as enzimas trabalham exatamente do mesmo jeito. O que quer dizer, moçada, que no caso lá de dominância incompleta, a gente já vai ter um esquema diferente. Na dominância incompleta, a quantidade de enzima fabricada interfere no fenótipo. Ela acaba interferindo no fenótipo nesse caso. E por isso que o cara que é heterozigoto tem uma característica intermediária entre os homozigotos. De novo, né, eu colocando lá o exemplo da florzinha mirabilis, maravilha, bonina, que nela é assim, né? Você tem lá que o alelo V fabrica enzima para vermelho e que o alelo B, defeituoso, não vai produzir absolutamente nada nesse caso. E aí, o que é que vai acontecer nessa situação? Se você, gente, vai lá e coloca num gráfico, para cada enzima a brincadeira é diferente. Nessa enzima do amarelo, x sobre 2 já satura. Mas imagine, por exemplo, que pode acontecer de modo diferente. Pega, por exemplo, na produção de vermelho, em função da quantidade de enzima que vai ser fabricado, aí tem lá x sobre 50, sei lá, x sobre 10, x sobre 2, x, 2x. X sobre 50 praticamente não fabrica vermelho. E aí, por exemplo, x sobre 10, x e etc e tal, até que em 2x acaba saturando. Notem bem que o comportamento desse gráfico é diferente do outro, porque cada enzima é diferente. Aqui, com x sobre 2, já satura. Aqui, só vai saturar com 2x. O que quer dizer que nós temos diferentes quantidades de vermelho fabricado. Quando você tem x, você fabrica pouco vermelho. No que você fabrica pouco vermelho, você vai acabar sendo cor-de-rosa. Enquanto que, moçada, quando o cara ele é 2x, ele vai fabricar muito vermelho. E nesse caso, no que ele fabrica muito vermelho, ele vai ser vermelho de verdade. Percebam bem que nesse caso, a quantidade de enzima influencia. Aqui não. Aqui, x e 2x, o efeito é o mesmo de amarelo, porque x sobre 2 já satura. Entretanto, nesse caso, x e 2x serão diferentes. Serão diferentes porque você só vai saturar, só vai produzir o máximo de vermelho com a quantidade de enzima maior. Volto a dizer, cada enzima trabalha de modo diferente. O resultado, quando eu analiso os genótipos aqui na brincadeira, quem é VV, imagine que cada alelo V fabrica a quantidade X de enzima para vermelho, esse fabrica X, 2x enzima para vermelho, e com 2x enzima para vermelho, você fabrica muito vermelho, você vai ser vermelho. No caso de você ser heterozigoto VB, V produz vermelho, B defeituoso não produz nada.
Então, como B não produz a enzima, só o V, você só fabrica uma quantidade X de enzima para vermelho. Ora, como você só fabrica X, você vai produzir menos vermelho e você vai ser cor-de-rosa. E claro, né? Se for B, B, B não produz nada, B não produz nada, sem enzima para vermelho, aí, moçada, nesse caso, vai acabar sendo branco. Então, o que acontece na dominância incompleta é que a quantidade de enzima que você fabrica interfere no fenótipo. Quando eu fabrico 2x, muito vermelho. Quando eu fabrico X, pouco vermelho e acaba ficando cor-de-rosa. Claro, sem enzima, você vai acabar sendo branco. E por isso que o heterozigoto, ele tem característica intermediária, o meio do caminho entre os homozigotos. Então, no caso lá da dominância incompleta, o heterozigoto rosa é intermediário entre branco e vermelho, entre vermelho e branco, entre os dois homozigotos. Estava comentando que alelos dominantes, quando sofrem mutação, originam alelos recessivos. E que o alelo recessivo, de modo geral, fabrica uma enzima defeituosa. Ô Landim, todo alelo recessivo fabrica uma enzima defeituosa? Não. Ele pode fabricar, por exemplo, uma enzima que funciona, mas funciona menos. Ou, moçada, a mutação pode não gerar um alelo recessivo. A mutação pode gerar um alelo que ainda funciona, mas ele faz outra coisa. E aí é o caso da codominância. No caso da codominância, a mutação ela não gera um gene completamente defeituoso. Ela vai gerar um alelo que ainda funciona, mas de outro jeito. O que quer dizer que na codominância, ambos os alelos envolvidos no processo produzem enzimas funcionais. Não tem enzima defeituosa. Entretanto, com efeito distinto. Ou seja, no caso aqui da codominância, o episódio que eu estava falando do sistema ABO, a gente tinha lá 3 alelos, né? Você tem o alelo IA, que fabrica uma substância chamada substância A. Um belo dia acontece uma mutação e surge o alelo IB. Gente, o alelo IB ainda funciona? Funciona. Só que ele funciona de outro jeito. Daí agora, ele fabrica uma substância diferente, que é a substância B. Outro dia acontece outra mutação, aí essa outra mutação foi mais violenta, gerou o alelo Izinho, e aí realmente o alelo Izinho, ele é tão defeituoso que ele não fabrica exatamente nada. Percebam bem que entre IA e IB, codominância, os dois alelos trabalham, só que fabricando coisas diferentes. Aí o Izinho não, o Izinho é recessivo, não fabrica nada. Daí, como eu estava comentando, IA, Izinho, A com A ou A com nada, só fabrica A. IB, ou IBzinho, B com B ou B com nada, só fabrica B. Entretanto, entre A e B, os dois funcionam. IA produz A e B produz B, então vai ser AB. E Izinho e Izinho, agora sim, ambos defeituosos, aí você vai produzir 0, né? Exatamente, ó. Por isso que lá na codominância, o heterozigoto apresenta característica dos dois homozigotos ao mesmo tempo. Então, o cara que é IA e B, ele vai ser AB nesse caso, porque os dois alelos eles vão estar funcionando, né? O Izinho seria lá o recessivo, o 0 aqui na jogada. Relacionado a essa conversa que a gente está tendo, eu aproveito para lembrar de mais 2 conceitos, né? Variação descontínua e variação contínua de uma característica. Ora, quando eu falo, moçada, que a variação de uma característica ela é descontínua, é que ela não apresenta valores intermediários. São características do tipo sim ou não, características do tipo tudo ou nada, como, por exemplo, as características estudadas por Mendel nas ervilhas, como a cor da ervilha. Ora, cor da ervilha é uma característica descontínua. Ou ela é verde, ou ela é amarela. Não tem ervilha amarela de bolinhas verdes, não tem ervilha verde de bolinhas amarelas,
Não tem amarelo escuro, amarelo claro, não tem verde escuro, verde claro. Não, ou é verde ou é amarelo nesse caso. Sendo que variação contínua é quando você tem características intermediárias. Já é, moçada, então, o caso do que acontece com a flor, maravilha, né? Com a cor da mirabilis, da maravilha, da bonina. Que nela você pode ter branco, rosa ou vermelho. Ou seja, percebam bem que nesse caso, nós temos entre o branco e o vermelho o intermediário rosa. Então, por exemplo, lá, característica descontínua, tudo ou nada, sim ou não, verde ou amarelo, alto ou baixo. Característica com variação contínua, ela, moçada, tem valores intermediários. No caso lá, da cor da maravilha, branco, rosa e vermelho. Na espécie humana, você tem lá cor variando do branco ao preto, com vários intermediários. A altura da espécie humana, de muito baixo até muito alto, com vários intermediários. Então, características desse tipo, cor dessa flor, cor da pele, altura, variação contínua, vários valores intermediários. Descontínua, sem valores intermediários, sim ou não, verde ou amarelo, alto ou baixo.